A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes essa noite com Jesus? Amém? A igreja pode se sentar, amém? Amém. Nós estamos no mês jovem, né? E Deus ele tem ministrado muito aos nossos corações acerca do tema remanescentes, né? De ser realmente um sobrevivente, alguém que resiste às ameaças de tentar minar a nossa fé, de tentar desviar o nosso coração de Deus. Mas nós agradecemos ao Senhor porque Ele tem nos sustentado e Ele tem derramado sobre nossas vidas a sua luz, a sua graça e o seu amor. E um remanescente é alguém que se mantém firme, voltado para o Senhor, que não se dobra os seus joelhos diante do mundo, das tentações, do inimigo, mas mantém-se fiel a Deus. Amém? Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, amém? Mateus, capítulo 16, versículo 21. Quero cumprimentar também aos irmãos, né, que estão nos acompanhando de suas casas. Que Deus possa também abençoá-los e falar aos nossos corações nessa noite. Mateus, capítulo 16, versículo 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, e dos principais sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Amém? Tomamos uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por estarmos aqui reunidos nesta noite, diante do Teu Filho Jesus Cristo, para que o Senhor continue nos abençoando, ministrando aos nossos corações, e que o Senhor possa, pela graça do Espírito Santo, trazer luz e revelação às nossas vidas por meio de Sua palavra. Pois, Senhor, ainda que algum de nós venhamos ser dotados de, seja qual for a capacidade intelectual, mas se o Teu Espírito Santo não nos iluminar, nós teremos dificuldades de compreender aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Te exaltamos e te glorificamos por Teu Filho Jesus Cristo, que nos preparou este lugar diante de Ti, de adoração e de comunhão, para o Teu louvor, honra e glória. Amém. Amém? O texto que nós acabamos de ler
de Mateus, capítulo 16, é um texto muito profundo, assim como toda a palavra de Deus, e que traz sobre nós um chamado radical, um posicionamento, né? Nós que somos cristãos, para que possamos desfrutar de toda a bênção, de toda a plenitude, de todo o amor que o Senhor, Ele tem para nós. O Senhor, Ele exige algo de nós. O Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho que nos põe diante de uma decisão. Jesus, Ele trata sobre o ego, sobre a vida centrada em si mesmo, baseado nesse texto que nós lemos. Jesus, Ele diz que para nós seguirmos a Ele, é necessário desistirmos de nós mesmos. E se tem uma coisa que nos atrapalha muito, que nos prejudica, é o ego. E eu acredito que todos há de ouvir, há de concordar que nós temos muita dificuldade quando diz respeito ao ego. O nosso ego nos atrapalha muito. Nós somos egoístas. Nós somos egoístas, uns mais, outros menos. Mas a verdade é que nós precisamos tratar essa questão do ego, levar isso a sério, para que nós não venhamos viver uma vida amargurada, uma vida triste, incompleta. O Senhor, certamente, Ele nos alcançou com seu amor, com sua graça. Nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, e que tão grande salvação, como diz o autor lá de Hebreus, tão grande salvação, mas a salvação, ela é uma obra iniciada. Nós estamos diante de Deus, e Deus, Ele quer nos tratar, Ele quer nos transformar por completo, Ele quer de fato que as nossas vidas estejam debaixo do senhorio, do controle, do governo de Jesus Cristo. Mas Jesus, Ele diz: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. A questão é que essa é uma parte muito difícil para nós. Negar a si mesmo. E existe uma chave que eu e você precisamos tirar das nossas mãos e colocar nas mãos de Jesus. A chave do nosso interior. A chave do nosso eu. Para que Ele possa entrar e assim realizar a sua obra completa, que Ele deseja realizar. Mas essa é uma parte que Jesus parece que muitas vezes é inalcançável. Não porque há alguma dificuldade com Jesus, mas porque nós temos esta responsabilidade de reconhecermos essa dificuldade, este problema, que vem lá desde o Éden e até hoje, marcando nossas vidas. É o veneno da serpente, é o princípio de Satanás, de querer ser igual a Deus. E nós precisamos compreender que o Evangelho de Cristo, ao contrário do que muitas coisas nos nossos dias são ensinadas, contrariando este princípio, aonde as pessoas, elas são muitas vezes mimadas, elas não são confrontadas de que existe um problema na natureza humana que precisa ser vencido, e que para ser vencido precisamos entregar de uma vez por todas a nossa vida ao controle e ao governo do nosso Senhor Jesus.
que é o nosso eu, que é o nosso ego. E então, voltando aqui ao versículo 21, Jesus desde então começou a mostrar aos seus discípulos que ele convinha ir a Jerusalém. Ele começa a mostrar aos seus discípulos que estava chegando o momento em que ele iria ser entregue, ia ser morto e crucificado. Porque para isso ele veio, para morrer, mas para ressuscitar, para morrer pelos nossos pecados, oferecendo-se a si mesmo como sacrifício a Deus, nos substituindo, tomando a nossa vez, como um sacrifício vicário, aquele que toma a vez do outro, porque sobre nós estava uma condenação, uma sentença, por conta dos nossos pecados, mas Jesus nos substituiu como um sacrifício perfeito e ressuscitou ao terceiro dia. Mas quando Jesus começa a falar estas coisas com os seus discípulos, Pedro, ele toma a iniciativa, ele chama Jesus à parte e repreende Jesus. Imagine, o Senhor, Jesus, é chamado à parte para ser repreendido por Pedro. Imagine essa cena. O Filho de Deus, que veio para realizar uma obra esta que hoje pode nos garantir acesso e posição diante do trono de Deus. E Pedro chama Jesus, repreende-o. Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. E Jesus, logo de imediato, voltando-se, disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Imagine que Pedro estava tentando intervir no plano perfeito de Deus, por falta de compreensão exata da obra de Deus. Apesar de Pedro já estar há alguns anos ali, acredito que mais de 2 anos, se aproximando de 3 anos, porque já estava chegando próximo da morte de Jesus. Então Pedro ele já vinha caminhando com Jesus, mas Pedro ainda não havia entendido o propósito. Pedro ainda não havia aprendido. E por conta da sua personalidade, seu temperamento, seu modo de ser, imediatista mesmo, transparente, falava o que pensava, não tinha controle com as suas emoções. Então Pedro, equivocado, chega diante do Senhor e o repreende. Mas logo Jesus volta-se para Pedro e olha no olho de Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Imagine, que difícil, hein? Para trás de mim, Satanás. Entre nós aqui, se alguém chegar a dizer uma coisa desta diante de uma situação em que de repente um irmão esteja dificultando aí, com o ego muito elevado, tentando atrapalhar as coisas, ou alguma situação difícil, se chegar no olho do outro irmão e dizer isso, que problema nós vamos ter? Imagine. Mas Jesus, ele conhecia a natureza de Pedro. Ele conhecia o que estava ali dentro daquele ego. O veneno da serpente, que precisava ser extraído. E Jesus precisava trabalhar aquele homem para recuperá-lo, para levantá-lo. E nós sabemos que Pedro ele teve que passar por profunda decepção, para que ele compreendesse que ele não podia confiar em si mesmo. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não foi isso que Jesus disse para Pedro? E assim aconteceu. E naquele cenáculo onde Jesus estava, quando ele foi preso, que Pedro negou Jesus ali.
E Jesus estava ali e só fez olhar para o olho de Pedro, novamente, só olhar. Jesus não disse mais nada. E nós sabemos que Pedro, diante desse acontecimento, Pedro saiu dali e foi chorar amargamente. Porque Pedro teve que passar por uma profunda decepção consigo mesmo, para que ele pudesse compreender que a confiança não estava em si mesmo, e que ele precisava negar a si mesmo, porque Jesus disse que eu vou ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Versículo 21. Ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Parece que Pedro só entendeu o ser morto. Porque muitos de nós temos dificuldade quando se fala de morte. Mas a morte, ela não é um fim em si mesma. Após a morte, vem a ressurreição. Ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar. Então não tem como haver vida cristã abundante. Não tem como experimentar da graça de Deus profundamente e ser um cristão realizado em meio ao contexto mundial em que nós vivemos hoje, sem de fato ter entregado as chaves da vida a Jesus. Como nós estamos? Que tipo de vida nós estamos vivendo? A estratégia de Satanás é minar a mente, as emoções, com todos os problemas, com todas as dificuldades, minar os corações, causar pânico e desespero, levar as pessoas a perder a esperança. Mas quem está firmado no Senhor, na sua palavra, quem entregou a sua vida a Jesus, passa por todas as dificuldades, mas tem uma esperança certa, viva e eterna, que independente de qualquer circunstância, eu estarei firme, eu estarei de pé, eu estarei com Cristo, eu estarei com o Senhor, eu passarei por isso e por aquilo, mas não será o meu fim, porque ainda que eu morra, eu continuarei vivo, porque virá a ressurreição. Essa é a promessa do Senhor. E esse mesmo Pedro, quando nós voltamos um pouquinho mais aqui, versículo 14, 15, 16, 17, é Pedro que acabara ali de receber uma revelação. Quando Jesus pergunta, o que dizem os homens, as pessoas, quem eu sou? Aí os discípulos disseram, uns diz que é Elias, João. Aí Pedro diz, aí Jesus sim pergunta, e vós, quem diz que dizem que sou? Quem vocês pensam que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Não foi carne, não é o homem em si mesmo, não é a minha própria capacidade, mas é o Espírito Santo de Deus que concede revelação acerca das coisas de Deus. E Pedro havia recebido esta revelação, mas logo um pouquinho mais depois, Pedro, ele se precipita, ele age baseado no seu eu e gera todo esse problema. Então Jesus, dado esses acontecimentos, Jesus vai e chama os seus discípulos e diz, só um parênteses aqui. Então Jesus chama os seus discípulos, aqui em Mateus diz que chama os discípulos, mas lá em Marcos 8 a gente tem um detalhe a mais.
que Jesus chama os discípulos e a multidão e começa a dizer: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Por quê? Talvez a gente possa, de repente, achar que o nível de compromisso mais próximo de Jesus, um discipulado mais profundo, radical com Jesus, a ponto de largar tudo para andar com Jesus, seja algo para os discípulos, para a liderança da igreja, para aquele determinado grupo de pessoas, mas nós nunca nos incluímos. Achamos que dá para a gente caminhar com o Senhor, meio que de longe, vou na igreja de vez em quando, oro aqui, oro acolá, enfim, me esforço um pouquinho para viver uma vida razoavelmente cristã. Mas não é isso que Deus quer. Jesus chamou os discípulos e a multidão e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É uma condição, não é uma opção. Andar com o Senhor, negar a si mesmo. E Deus, Ele teve que tratar isso com Pedro, tratar a sua natureza, o seu ego, para levantá-lo, e nós podemos ver que esse mesmo Pedro, que passou por tantas essas situações, chegou ao ponto de negar a Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro, tratou a Pedro, transformou a Pedro, e nós podemos chegar lá em Atos capítulo 2, e ver esse mesmo Pedro pregando o Evangelho, e milhares de vidas se convertendo e se rendendo aos pés de Jesus. Você entendeu a diferença? Quando entregamos as chaves ao Senhor, mas quando nós retemos a chave, como nós estamos sujeitos às falhas, aos equívocos, achamos que estamos certos, fazemos uma determinada leitura e achamos que somos espirituais e que estamos entendendo corretamente e queremos até trazer isso para a obra de Deus, nossos posicionamentos, nossa visão, como que se fosse a visão de Deus, mas estamos totalmente equivocados. Nós precisamos nos entregar, nos render a Ele, para que Ele nos transforme, para que Ele habite ricamente e nos dê a visão correta e nos use para o seu louvor e sua glória. Então, mas não foi só com Pedro, teve muitos outros que Jesus também tratou. Jesus teve que tratar com Moisés. Moisés, um homem dotado de toda a ciência do Egito, mas Deus teve que tirá-lo do Egito, levá-lo para o deserto, para que ele ficasse 40 anos ali, e Deus tratando o seu caráter, transformando-o, para assim Deus o levantar, para tirar o povo de Israel dali. Deus teve que tratar com Jacó, até o ponto de Deus ter que lutar com ele, e ele dizer: eu sou Jacó, ou seja, eu sei que eu não posso confiar em mim, eu sei que há um mal dentro de mim, e só o Senhor pode me transformar em príncipe. Deus teve que tratar com Paulo. Atos capítulo 9, quando Paulo, cheio de si, cheio de suas convicções, acreditando que era zeloso da obra de Deus, defendendo os interesses de Deus, matando cristãos, perseguindo cristãos, de repente Jesus aparece no caminho dele e ele tem que ali agora enxergar quem ele é e quem Jesus é. E o Senhor diz para Paulo, uma das primeiras coisas que o Senhor diz: duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. O que é o aguilhão? O aguilhão é um instrumento de ferro com uma ponta bem afiada, que um homem do campo, quando vai arar a terra, que tem um boi, que tem um arado, o boi, ele tem lá o campo, a área que está sendo arada, e o boi ele tem que seguir em linha reta, vai e vem arando, vai e vem, mas de repente, se o boi ele for arredio ou se distrair, o aguilhão com sua ponta afiada está ali do lado. A intenção do homem do campo não é feri-lo, mas é, se ele tentar sair da linha,
é dar um sutil toque para que ele se posicione e não saia do propósito e do caminho. Então, o Senhor disse para Paulo: é duro para ti recalcitrar contra o aguilhão. Porque Paulo, ele foi comparado a um boi teimoso. Isso nos diz alguma coisa? Teimoso? É assim. Porque Deus, ele já vinha falando. Na morte de Estevão, Paulo estava lá. Estevão pregou um sermão, pregou a palavra, pregou o evangelho. E ainda assim, Paulo não havia se dobrado. Deus já vinha falando com ele e ele insistindo. Muitas vezes, nós insistimos demais. Confiamos demais em nós mesmos. Julgamos que estamos certos. Mas, na verdade, nós estamos cheios de nós mesmos e nada do Senhor. E o Senhor, ele vai manter o aguilhão na posição e, se preciso for, vai ferir, para que ele possa recuperar, para que ele possa usar a mim, usar a você, para sermos um instrumento de bênção para o seu louvor e para a sua glória. Mas a questão é que a vida egocêntrica, centrada em si mesmo, tem sido a ruína de muitos. Aparentemente, parece que está tudo bem. Mas quando nós olhamos com humildade para a palavra de Deus e pedimos ao Espírito Santo que nos mostre, nós percebemos que tem muita gente, infelizmente, até mesmo entre o povo evangélico, que está equivocado. Precisamos nos aprofundar em conhecer ao Senhor, em buscar a sua direção, para sermos um povo vivo em Cristo, um povo que leva a esperança, um povo que leva a vida, um povo que leva o amor, um povo que é luz, um povo que é sal. Mas entregar essas chaves, segura a chave, entrega, não entrega, mas se você não entregar, Jesus não poderá fazer. Não pode ser meu discípulo. Não tem como você continuar tão resistente, confiando em si mesmo e dizer que é meu discípulo. E nós, muitas vezes, nos armamos de tal forma que o nosso ego se torna um guerreiro bem armado, cheio de argumentos, para convencer até a nós mesmos de que estamos certos e de que temos que levar o nosso plano adiante. Mas não é o nosso plano, não é o meu interesse, não é o seu interesse, é o interesse de Cristo. E é isso que nós precisamos buscar, o interesse de Cristo. E o apóstolo Paulo, depois daquele encontro, teve a sua vida transformada. E ele compreendeu, ele não só compreendeu, mas aceitou, recebeu. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Desculpa, é 2 Coríntios, irmãos. 2 Coríntios.
mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então, Paulo, ele usa aqui, para expressar nesse texto, um exemplo de dentro da lei romana, um condenado, ele tinha que levar no seu peito uma inscrição, algo semelhante a uma placa, com os seus crimes que ele havia cometido. E sobre os seus ombros, a parte horizontal da cruz, né? Um condenado à morte de cruz. E aí, ele tinha que ir até o lugar onde ele ia ser executado, com aquelas inscrições no seu peito, com os seus crimes que ele havia cometido, e carregando a parte horizontal da cruz nos ombros. Ou seja, ele estava ali recebendo a sentença dos seus crimes. Então, Paulo está dizendo aqui, mas para que nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Deus, ele quer nos levar à compreensão de que quando nós reconhecemos que há uma sentença de morte em nós mesmos, na nossa natureza, no nosso eu, e nós assim reconhecemos, esse é o ponto de partida para uma vida de ressurreição. Colocar a confiança em Deus, depositar toda a sua fé em Deus. Como o próprio apóstolo Paulo, ele disse, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a declaração exata de alguém que colocou à parte toda a confiança em si mesmo e depositou-a em Cristo. E esta vida agora que eu vivo na carne, ele não estava falando de coisas distantes, ele estava falando de algo que ele estava vivendo. E esta vida que eu vivo na carne, esta vida humana que eu vivo aqui, eu vivo pela fé no Filho de Deus. O que nós temos experimentado a cada manhã. Passa-se um dia, inicia-se outro dia após uma noite, e como que nós temos encarado a nossa caminhada, o nosso chamado, qual o nível de vida que temos vivido. Nós temos experimentado dessa vida suficiente em Cristo, aonde dependemos dEle, aonde somos supridos por Ele, aonde não colocamos a nossa confiança nos homens, por mais bom que alguém venha a ser, por mais próximo de nós que essas pessoas venham estar e nos servir, mas aonde está a nossa confiança? Aonde nós temos colocado a nossa fé? O apóstolo Paulo colocou a sua fé em Cristo, e ele pôde passar inúmeras situações, aonde Deus o sustentou, e ele pôde viver para a glória e o louvor do Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. É em Cristo que está essa bênção. É em Cristo que está essa vida. É em Cristo que está a nossa riqueza. E são insondáveis riquezas. Insondáveis. Mas nós estamos indo para um lado e para o outro, preocupados com tantas coisas, olhando para este mundo, olhando para as circunstâncias, e deixando de experimentar as bênçãos, as abundantes bênçãos que está em Cristo. Estamos ansiosos pelas coisas da vida, estamos buscando todas as coisas, mas o Senhor não nos prometeu todas as coisas, Ele nos prometeu Cristo, e em Cristo está todas as coisas. É diferente.
Mas eu não posso pensar agora, então eu vou buscar a Cristo para ter todas as coisas. O Senhor não é bobo. O Senhor é Deus. O Senhor conhece o meu e o seu coração. O que o Senhor quer é comunhão. O que o Senhor quer é relacionamento. Quando Ele diz, negue-se a si mesmo para ser meu discípulo, para andar comigo, para estar comigo, para comer junto comigo, assim como Ele pôde estar lá em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, e ter momentos maravilhosos ali de comunhão. É isso que Ele busca, Betânia, uma casa onde possa abrir a porta e dizer, Senhor, Tu pode ficar, fica comigo, é gostoso, é maravilhoso estar ao Teu lado. Ele, Jesus, é quem tem vida abundante. Nós não podemos perdê-lo de vista. Nós não podemos segurar a chave da nossa vida. Temos que entregar a Ele. Temos que renunciar a nós mesmos, porque este é o Evangelho. E quem não obedecer a este Evangelho, não terá parte com o Senhor. Segunda Tessalonicenses, vai falar das consequências para quem não obedece ao Evangelho. Mas 1 Tessalonicenses vai dizer das consequências para quem obedece ao Evangelho. É um lugar preparado. É um lugar que Deus preparou. É estar eternamente com o Senhor. Mas muitas coisas têm tentado tirar esta esperança viva do coração de muita gente. Esta convicção de que nós temos um futuro certo. O nosso futuro não é incerto. O mundo pode estar sendo abalado, sacudido. Os males estão acontecendo por toda parte. Mas a nossa esperança é certa. Porque a nossa esperança é Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Diz assim, e eles o venceram, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Maravilhoso. E eles o venceram, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O livro de Apocalipse é um livro que, de fato, fala de muitas coisas que muitas vezes eu confesso até eu tenho dificuldade de compreensão, e muitos de nós. Requer muito cuidado, muito estudo, muita dedicação, para não fantasiarmos coisas demais. Mas há uma verdade no livro de Apocalipse que é muito compreensível a todos nós. É que tudo que você imaginar, toda dor, todo sofrimento, todos os males terão um fim. E que os filhos de Deus são chamados aqui de vencedores. E eles o venceram. Venceram o inimigo, venceram o mundo, venceram a si mesmo. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Isso é algo muito maravilhoso. Isso é algo que fala aos nossos corações. Isso é algo positivo. Mas a segunda parte do texto diz assim: e não amaram as suas vidas até a morte. Nós podemos pegar isso aqui agora? Você compreende isso? E não amaram as suas vidas até a morte? Talvez a primeira impressão que vem é lembrar dos mártires, dos irmãos, que no passado e que no presente, em alguns países, são mortos por causa do testemunho do Senhor. Mas ninguém que chega ao ponto de entregar a própria vida à morte, chegou a esse ponto sem primeiro ter entregue as chaves da sua própria vida a Jesus. É alguém que caminha fielmente com o Senhor. É um remanescente. E não amaram as suas vidas até a morte. Mas o problema é o ego. Existe até um termo, né? Ególatra.
aquele que ama a si mesmo, né? Ama o seu eu de forma excessiva, né? Infelizmente, só Jesus pode transformar esta realidade mediante um reconhecimento, uma aceitação dessa sentença de morte. Porque o nosso eu precisa ser morto. Então, a vida crucificada é a vida aonde nós pegamos o nosso eu e dizemos não, o enterramos, o abandonamos e dizemos, agora eu quero caminhar com o Senhor. E não amaram a sua vida até a morte. Nós precisamos, não só hoje, mas todos os dias, depender do Senhor. Colocar a nossa confiança no Senhor, para que Deus ele possa assim nos fazer desfrutar da alegria abundante que há na sua vida e na sua comunhão. Que Deus ele possa nos abençoar nesta noite, com sua palavra, com o seu amor, com a sua vida e com a sua graça. Amém? Vamos ficar de pé? Que Deus nos ajude, porque Jesus ele venceu o inimigo, Jesus ele venceu o mundo, não foi isso que ele disse lá no Evangelho de João? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas Filipenses vai dizer também que Jesus venceu a si mesmo. E ele, mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus. Antes mesmo, se esvaziou. Ele venceu a si mesmo. E Deus o colocou assentado em um trono de glória para governar para todo sempre. Então, vencer ao inimigo, vencer ao mundo e vencer a si mesmo. Vença a si mesmo. Entregue as chaves da sua vida a Jesus. Renda-se a Ele, para que Ele possa operar abundantemente na sua vida. Amém? Vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e oferta. Amém?